João. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto de adoração, de glorificação ao nosso Deus, não considerando as coisas maravilhosas e grandiosas que Ele pode fazer, mas considerando tão somente o seu caráter, a sua pessoalidade. Deus é o nosso Pai, como diz o salmista, nosso socorro bem presente. É Deus conosco, nosso Emmanuel, e independente do que Ele possa fazer por nós, Ele já fez. Ele deu a cada um de nós a porção do seu amor. E nós queremos colocar um motivo nesse culto, presencial / online. A motivação é o amor de Deus. O amor de Deus é a maior força que existe. Podemos dizer que existe no mundo. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação e por isso, louvado seja Deus. E sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Então, sejamos todos gratos, agradecidos todos os dias pelo amor que foi derramado na pessoa de Jesus Cristo aos nossos corações. Vamos louvar a Deus pelo seu sublime amor. E eu abro esse culto fazendo a leitura de João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, a motivação que bate em nosso coração é a graça que foi derramada sobre as nossas vidas, que redimiu os nossos pecados, que nos resgatou e nos livrou da ira do Senhor, porque o Senhor é um Deus justo, um Deus sério, um Deus santo, um Pai amoroso. E quando externou na pessoa de Jesus o seu amor, nós somos alcançados e absolvidos mediante a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso estamos aqui nessa noite para louvá-lo, para bendizê-lo. O Senhor faz coisas gloriosas, coisas magníficas, coisas que a gente não tem palavras para agradecer. Mas o que mais toca no nosso coração é quem Tu és, Pai. Um Pai amoroso que se compadeceu dos seus filhos e que breve Jesus Cristo voltará e estaremos face a face contigo. Sê Tu adorado, em nome de Jesus nós abrimos este culto. Vamos louvar a Deus. Dar a Ele teu coração.
sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
Graça e paz, igreja. Amém. Uma boa noite na presença do nosso Deus. Como é bom louvar a Deus. Como é bom exaltar a Deus. Glorificar esse Deus tremendo e poderoso. E agora nós vamos ofertar a casa do Senhor. E hoje o texto vai falar para nós, em outras palavras, depois de um momento difícil, de alguns dissabores da vida, o salmista, logo no finalzinho, ele fala assim, ó: aqueitai-vos, fique calmo, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Em outra versão diz assim, ó, olha só, Salmo 46, versículo 10, é o mesmo que eu li, mas em outra versão diz assim, ó: parem de lutar, parem de lutar, e fique sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações e Rei do mundo inteiro. E quando nós falamos de ofertas, pensamos em algo, sabe, eu não tenho, eu não posso, está difícil, o que eu vou fazer? Minha situação não está boa, estou desempregado, está faltando em casa. E a palavra vem falar para nós assim, ó: aquietai-vos, parem de lutar e saibam que eu sou o Deus de vocês. Uma palavra que eu quero deixar na vida de vocês nessa noite é o seguinte: aonde está baseada a tua confiança? Em quem você está confiando? O salmista fala para mim e para você: confie em Deus, que em meio à dificuldade, em meio ao problema, as montanhas rugem, mas saber aonde está o seu refúgio. O seu refúgio, a sua fortaleza é em Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus, a tua dificuldade, o teu problema, tua vida financeira, e saiba, Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Aqueitai-vos, feche os teus olhos. Soberano Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ti, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, com alegria em nossos corações, Pai. Não simplesmente entoamos palavras, Senhor, mas, Deus maravilhoso, falamos, Senhor, expressamos em forma de louvores a Ti, Senhor, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez, Pai, tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai amado, Pai querido. E se por algum momento da minha vida, Senhor, a minha confiança não foi em Ti, Senhor, me perdoa, Pai. Mas a partir de agora, Senhor, eu quero entregar tudo nas Tuas mãos, Pai. Quero entregar, Senhor Deus maravilhoso, a minha vida financeira nas Tuas mãos, para que o Senhor me ajude a administrar, me ensina, Deus maravilhoso, a fazer o melhor, Pai. Eu quero entregar a minha família em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha cuidar deles, Pai, venha cuidar de mim, Senhor, e eu venha colocar a minha cabeça em meu travesseiro, e sabendo, Senhor, que tem um Deus todo-poderoso que não dorme, mas cuida dos detalhes, cuida de cada momento da minha vida, Pai. Deus maravilhoso, se nessa noite chegou alguém aqui desempregado, com alguma dificuldade financeira, Senhor Deus, que venha despertar no coração de cada um deles, Senhor, a confiança, Deus, em Ti, Pai amado. Que eles possam entregar nas Tuas mãos, Senhor, os seus problemas, Senhor, que somente Ti pode abrir as portas, somente o Senhor tem esse poder de abrir e fechar as portas, Senhor, e nós cremos, Senhor, será uma semana de vitória, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um aqui nessa noite, Pai, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você que trouxe a tua oferta, você que está em casa, pode ofertar em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.
Graça e paz, irmãos, boa noite. Que bom que você veio. É sempre uma alegria falar da palavra de Deus. E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Eu peço que você se levante em reverência à palavra de Deus. O texto que eu separei está em 1 João 4. 1 João 4, 18. Amém? No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Feche seus olhos. Obrigada, Deus, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na sua casa, que é o melhor lugar, Pai. É o nosso refúgio, Deus. É onde a gente encontra conforto, Pai. É onde as nossas esperanças são renovadas. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Derrama a Tua presença, Senhor Jesus. Fala em cada coração, Deus. Eu sou tão limitada, Senhor. Nada eu tenho para oferecer, mas eu conto com a Tua graça, eu conto com o Teu poder, que a gente saia daqui transformado pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Deus, ela renova, Senhor Jesus, ela transforma, ela restaura, ela cura. Então, nesta noite, Senhor, não nos abandone por nenhum segundo, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Obrigada por tudo e por tanto. Amém. Os irmãos fiquem à vontade, em nome de Jesus. E qual que é o tema desta noite? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmãos, sempre que eu penso numa mensagem, sempre que eu finalizo uma mensagem e começo a pensar na próxima mensagem, eu sempre peço para que Deus me confirme, para que Deus me mostre, porque eu sou limitada, eu não sei a necessidade da igreja. Mas Deus que sonda os corações, Ele sabe. E eu falo, Deus, me mostra, o que o Senhor quer que eu leve para a próxima mensagem? E eu estava assistindo uma mensagem, né, de um pastor que eu acompanho nas redes sociais, e na mensagem ele falou que nesses quase 25 anos de ministério, ele percebe que muitas pessoas, muitas mesmo, servem a Deus não pelo motivo correto, não por quem Deus é, mas servem a Deus por medo. Medo do diabo, medo de que possa acontecer alguma coisa. Então, as pessoas vão ali buscar proteção por medo. Ele falou que lá nos Estados Unidos a coisa é ainda um pouco pior. Às vezes a pessoa não tem nem vínculo na igreja, as pessoas nem frequentam a igreja, mas todo mês as pessoas fazem questão de ir na igreja, depositar o dízimo como sinal de proteção contra o devorador. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, gente, mas servir a Deus por medo, né? E daí, eu estava aqui no culto, tem acho que uns 4 finais de semana, e daí era o pastor Moisés, que estava aqui num sábado, um culto maravilhoso, e ele fez uma pergunta para que as pessoas levantassem a mão. E a pergunta era praticamente óbvia, assim, para que todos levantassem a mão. Mas a minoria levantou. E daí tinha uma irmã querida do meu lado, assim, uma irmã fofa, querida. E eu levantei, ela levantou, eu falei, olha, eu acho que as pessoas não entenderam a pergunta, não ouviram, né? Ela falou, olha, ou não me entenderam, ou as pessoas têm medo que o diabo veja. Aí foi aquela confirmação, né, do Espírito Santo. É sobre isso que eu vou falar. Então, irmãos, por que nós servimos a Deus? Às vezes, nós nascemos na igreja e, né, desde pequenininho, estamos, por hábito, né, servindo a Deus. Muitas vezes, acho que no meio do caminho, pode ser que pelas dificuldades a gente esqueça por que a gente serve a Deus.
Então, a mensagem que eu preparei para nós nesta noite é exatamente para que a gente resgate o verdadeiro motivo que a gente serve a Deus. Eu separei em 2 partes, irmãos. A primeira parte, nós servimos a Deus porque nós somos perdoados. Olha o que está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, Ele já conhecia a profundidade dos nossos pecados. Por isso, enviou o seu Filho Jesus para morrer e ressuscitar em nosso favor. Pelo sacrifício de Cristo, temos a redenção. E o que é redenção? Redenção significa resgatar, pagar o preço. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o pecado não tem mais o forte controle sobre nossas vidas. Olha o que está lá em Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando você crê em Cristo, você não é apenas perdoado, mas é justificado. Você se torna justo aos olhos de Deus. A justificação não muda o fato de sermos pecadores e nem diminui a gravidade do nosso pecado, mas altera a opinião que Deus tem a nosso respeito. Eu estava estudando esse assunto e eu achei um exemplo bem interessante. Numa sala de aula, tinha um professor e um aluno. Ele agrediu violentamente, com um soco, o outro aluno. Esse outro aluno desmaiou. E o professor olhou para aquele agressor, e antes que ele mandasse aquele agressor para a diretoria para ser punido, ele fica sabendo que o agressor só fez isso porque quem foi agredido tinha uma arma na mochila e pretendia matar o professor. Então, imediatamente, esse que fez a agressão, ele continua sendo agressor, mas ele não deve mais nada, ele não vai ser punido. E de agressor, ele se torna justo. É exatamente isso que Deus fez com a gente. Ele esqueceu os nossos pecados. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele esquece os nossos pecados e Ele muda a opinião que Ele tem a nosso respeito. Passamos de ímpios para justificados. E isso não é mérito nosso, mas exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz. É exatamente aqui que mora o perigo, pois queremos nos apresentar justos diante de Deus pelos nossos esforços. Achamos que para Deus nos aceitar, precisamos ser santos, perfeitos, sem tropeços, mas Deus não nos aceita por quem somos ou pelo que fazemos. É justamente quando você reconhece que você é pecador, que não pode salvar a si mesmo, mas que pela fé os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz. É aí que Deus te aceita. E você pode falar, então eu posso me apresentar de qualquer jeito para Deus? Não, mas isso chama-se santificação. E santificação é um processo, irmãos. Primeiro, você se apresenta como está, reconhecendo os seus pecados, a sua limitação, a sua necessidade de ser lavado pelo sangue de Jesus na cruz. E quantas vezes, você pode falar, quantas vezes, Fabiana? Quantas forem necessárias. É como um filho, irmãos. Quando a gente tem um filho, o filho ele não nasce pronto, não é assim? Ele nasce totalmente frágil, totalmente dependente. Não é um processo? Primeiro é o leite, depois é a papinha sólida,
depois ele começa a engatinhar, depois ele começa a falar, depois ele começa a andar. Quando nós nos tornamos filhos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não estamos prontos. E muitas vezes a gente carrega essa culpa, porque a gente quer estar quer estar se apresentando perfeito aos olhos de Deus pelos nossos esforços. Mas no processo, irmãos, teremos queda. Sim, teremos queda como o filho que começa a andar. E quando ele tem queda, o que a gente faz? A gente corre, a gente estende a mão, a gente ajuda o filho a se levantar. E ele novamente faz a tentativa. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Só que quando a gente tem queda, muitas vezes a gente fica prostrado, porque a gente fica carregando a culpa, as acusações de Satanás, falando que nós não conseguimos, que nós somos imperfeitos, que nós não somos dignos. E Deus está com a mão estendida, falando: eu conheço a sua limitação. E quando a gente reconhece, irmãos, novamente, Deus estende as mãos, Deus caminha ali, ajuda a gente a caminhar novamente, até que a gente vai se fortalecendo, até que a gente vence aquele pecado. Às vezes tem um pecado que a gente não consegue vencer, mas ali, no dia a dia, na santificação. Mas primeiro, irmãos, a gente não pode inverter, muitas vezes a gente inverte. E por isso que a gente encontra, muitas vezes, filhos de Deus prostrados, encurvados, servindo a Deus com medo. Mas Deus, ele não está aqui para te acusar, irmãos. Deus quer que você, claro, com certeza, que você melhore a cada dia, que essa santificação seja um progresso. Mas se você cair, irmãos, não fica prostrado. O perdão de Deus, ele sempre vai estar disponível para te levantar, para que você possa recomeçar. E aí você vai se fortalecendo, porque quem vence é aquele que você alimenta mais. Você caiu, irmãos, não aceite as acusações, não. Peça perdão para Deus e continue. E quando você menos esperar, você vai ver que aquele pecado que você sempre tropeçava, você venceu, porque você é forte quando você conta com a ajuda do Espírito Santo. Amém. E a segunda parte, por que nós servimos a Deus? A primeira é porque nós fomos perdoados. E a segunda parte, servimos porque somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, irmão. Você pode falar para a Biana, todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? Está lá em João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se você confessou seus pecados, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus, filha de Deus. Olha lá, João nos dá a maravilhosa promessa de Deus, de que qualquer um é qualquer um, irmãos, não tem distinção. Para mim, é para você, independente se você tenha nascido numa classe social menor, maior, o seu grau de instrução é para todos que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. A todos que recebem, a todos que recebem a Cristo, têm um novo nascimento e entram para a família de Deus. Este é um nascimento espiritual de Deus, não um nascimento físico que depende da natureza humana. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador se torna filho de Deus.
Então, tudo bem, né, irmãos? Nós aceitamos Senhor, o Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos filhos de Deus, mas olha o que está escrito em João, falta mais uma coisinha. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, tá. O que é pertencer, irmãos? Implica em ter uma vida de comunhão, conhecer a sua palavra. Logo, através da comunhão, você irá reconhecer a voz que fala com você. Então, não basta sermos só filhos de Deus. Vamos imaginar, irmãos, um filho que mora com o seu pai, mas esse filho ele não se relaciona com o seu pai. Ele mal tem tempo para o seu pai. Ele nem lembra do seu pai, mal ele dá um bom dia. Quando vai ver, ele já dormiu cansado. Ele tem tantas outras prioridades, algumas até banais. E esse pai sempre está esquecido. Mas esse filho, ele lembra do pai quando a coisa aperta, sabe? Quando ele precisa, de repente, de um dinheiro, quando ele precisa, de repente, de uma solução para um problema que ele se envolveu. E daí, irmãos, isso é comunhão? Será que esse filho ele tem comunhão? Será que esse filho ele tem pertencimento a essa família? Ou ele é simplesmente filho? E daí a gente pega um outro exemplo, um filho que tem comunhão com o seu pai. Um filho que dedica tempo para o seu pai. Um filho que tem interesse em saber aquilo que agrada ao seu pai, aquilo que desagrada. Um filho obediente, um filho que ama ter comunhão com o seu pai. Um filho que tem prazer em partilhar o pão e convidar o seu pai. Este filho, ele está descrito lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, então muitas vezes a gente está servindo a Deus, a gente pode até se considerar filho de Deus, mas a gente não tem comunhão com Deus. Às vezes a gente separa, Fabiana, mas eu separo 1, 2 horas, de repente aos sábados, né, para falar com Deus. Mas isso não é suficiente, irmãos. Para que a gente se torne filho de Deus, para que a gente ouça a voz de Deus, a gente precisa ter comunhão com Deus. A gente precisa ter prazer em estar com Deus. A gente precisa sentir a alegria de acordar e o primeiro pensamento ser Deus. Aí você fala, Fabiana, mas isso não é loucura, não, irmãos. A loucura é viver sem ter comunhão com Deus. Porque quanto mais comunhão a gente tem, irmãos, mais a gente conhece a vontade de Deus. E mais a vontade de Deus vai libertando a nossa vida. Independente da situação, independente da circunstância, se você tem comunhão com Deus, você reconhece a voz de Deus. Você pode estar no meio de um furacão, mas você está reconhecendo a voz de Deus. Então, você não serve Deus por medo. Você serve Deus por amor. Você serve Deus por prazer. Você serve Deus por alegria. E isso, irmãos, é sintonia. E o que é sintonia? Eu peguei alguns significados. Aliança, amizade, concordância. Quando a gente tem sintonia com alguém, irmãos, a pessoa não precisa nem falar, não é assim? Eu olho para as minhas filhas, eu sei o que cada um, vou buscar, porque o dia todo elas na escola, mas quando eu chego para buscar, se aconteceu alguma coisa, elas não precisam nem me falar. Só de olhar eu já sei o que aconteceu. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente não precisa nem falar. Porque Deus sabe exatamente o que a gente precisa. E a gente sabe exatamente o caminho que a gente deve seguir. A gente consegue discernir o que é bom, o que não é bom.
Mas a gente precisa ter comunhão com Deus. E quando a gente tem comunhão, a gente serve a Deus por amor, por alegria. E quando a gente serve a Deus assim, irmãos, quando a gente rende a nossa vida para Deus, olha o que Ele é na nossa vida. Olha tudo que Ele passa a ser na nossa vida. Está lá em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, então eu posso ser filho, eu posso ter comunhão e eu posso ter o dia mau. Posso, irmãos. Eu posso ter o dia mau, mas vai depender da gente. O que a gente vai fazer com esse dia mau? Segunda-feira comecei uma semana normal, irmãos, indo levar as meninas para a escola, aparentemente tudo tranquilo, mesmo caminho tranquilo. Eu estava na pista da esquerda e, de repente, eu escuto um estouro. E, quando eu olho no retrovisor, tem um motoqueiro atrás do meu carro, caindo para a pista do lado. E eu não sabia nem se tinha sido no meu carro, porque eu falei, gente, eu estou numa reta aqui, o que ele fez, né? Só que eu percebi que a roda do carro, e Deus é bom, conseguiu fazer com que eu parasse num comércio. E logo esse motoqueiro chegou, porque Deus é bom também, porque ele poderia ter sido atropelado. E eu não sei o que ele fez, eu acho que nem ele sabe o que ele fez, mas ele estourou o meu pneu. Eu não sei se ele desequilibrou, enfim. O meu pneu estava estourado e ele estava com o braço todo ralado, irmãos, em carne viva. E eu me abalei, óbvio, eu estava com 2 crianças no carro, e eu falei, moço, o que aconteceu, moço? Eu tremia, e nem ele sabia explicar, ou ele ficou, coitado, ficou com medo, de repente, de eu querer cobrar o pneu, misericórdia. E daí ele estava com uma marmita, irmãos, ele é entregador, estava com uma marmita para entregar. E uma pessoa do bem, assim, bonzinho, porque mesmo às vezes quando as pessoas não estão na razão, às vezes ficam nervosas, poderia querer jogar a culpa em mim. Mas um moço muito bonzinho, e eu falei, vamos ao hospital, e ele falou, não, eu não posso, eu estou trabalhando. E eu falei, então deixa eu pelo menos te levar na farmácia, para que a gente faça um curativo. Ele falou, não, Fabi, eu não tenho tempo, eu tenho todas essas pomadas na minha casa. Eu caí acho que ele falou que caiu no final de semana, irmão, isso era na segunda. Ele estava com o dedo enfaixado. Irmãos, aquilo me abalou, claro. Quando chega o dia mau, a gente fica triste, a gente não quer passar por nenhuma prova, é difícil. Eu chorei na segunda-feira, porque eu pensava naquela vida aparentemente tão sofrida, né? Eu pensava no braço dele, e ele não se dando ao luxo nem de ir na farmácia fazer um curativo, porque tinha que trabalhar. Mas, irmãos, passa. O dia mal passa, mas muitas vezes a gente perde muito tempo remoendo. Mas por que aconteceu? Mas, Deus, por que o Senhor permitiu? Irmãos, tem muitos porquês que nós não teremos respostas, e tudo bem. Porque seja no dia bom, seja no dia mau, a essência de Deus, ela não muda. A bondade de Deus não muda. Não muda.
Ontem mesmo o mensageiro falou, o choro dura uma noite, mas a alegria chega pela manhã. E às vezes a alegria está batendo na nossa porta e a gente está remoendo a tristeza. E a gente está querendo saber, mas por que se fazendo de vítima? Irmãos, o dia mal chega, mas ele vai embora. Porque a nossa força vem de Deus. Seja no dia mal, seja no dia bom, a nossa força vem de Deus. E ela foi embora, irmãos. Eu chorei, fiquei triste. Sofri em pensar naquela vida daquele moço, naquele braço. Sofri, mas passou, irmãos. A alegria chegou. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira eu estava celebrando por mais um ano de vida. Isso é glória a Deus, que me deu mais um ano de vida, com saúde, com família. A gente tem tanto motivo para agradecer, irmãos, mas a gente perde tempo em pensar no que passou. O leite derramado foi derramado, irmãos, não volta mais. Então nesta noite Deus fala, eu estou com alegria batendo na tua porta, mas você fica remoendo o que passou, irmãos. E quarta-feira foi um dia de eu celebrar, de eu agradecer. Eu recebi tanta mensagem de carinho, eu agradeço, inclusive aos irmãos que dedicaram um tempinho, fizeram meu dia muito mais alegre. Muito obrigada, porque com Deus é assim, irmãos. Com Deus é assim, não importa a circunstância, a bondade de Deus, irmãos, ela não muda, ela te segue, a bondade de Deus. Mas, Fabiana, é difícil, eu sei, é difícil. Mas em Deus nós somos fortes. A gente não precisa de circunstâncias para medir a fidelidade de Deus. A gente não precisa de circunstâncias para estar bem com a gente, com os outros. Não, irmãos. A gente precisa única e exclusivamente acreditar que aquele que é o bom pastor, aquele que conduz as nossas vidas, ele é fiel, ele não muda. As circunstâncias mudam, mas ele não muda. E a gente tem que se apegar nisso, irmãos. A gente tem que ser fortes. Filhos de Deus precisam ser fortes, irmãos. E o que mais a gente vê é uma geração tão fraca, irmãos. Uma geração que abandona Deus. Porque às vezes o irmão olhou torto, irmãos. Não perca seu tempo. Jesus está à porta, irmãos. Jesus, ele tem tanta necessidade de restaurar as nossas vidas, de encontrar um povo forte, um povo que não depende do que Deus dá, do que Deus faz. Você só precisa saber quem Deus é na sua vida. Porque quando você tem essa verdade, todo o resto, irmãos, fica tão pequeno. Todo o resto, irmãos, não faz mais sentido. E a sua alegria começa a vir de Deus, mesmo no dia mau, mesmo na tribulação. Porque você sabe que aquele que está seguindo, que está te levando, que você está seguindo, aquele que está te conduzindo, ele não vai te abandonar, irmãos. Muitas pessoas podem nos abandonar, desapontar, isso é normal, porque somos humanos, somos falhos, irmãos. Mas começa a olhar para Cristo, irmãos. Começa de manhã, não olhar para os seus problemas. O amor de Cristo, ele liberta a gente, irmãos. Eu já passei tanto tempo prostrada, irmãos. Eu fui uma dessas, irmãos, há muitos anos atrás, que tropeçava e me sentia tão indigna, e me sentia tão não merecedora, né? Me fugiu agora a palavra. Eu não me sentia justa perante Deus, e a minha vida espiritual travava, irmãos, porque é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer que a gente pare. Mas Deus não, Deus quer que a gente continue. Fabiana, mas eu caí, eu tropecei, não tem problema. Hoje está aqui, irmãos, aquele que estende os braços para te levantar, aquele que é o único que pode perdoar os seus pecados, aquele que fala,
Eu não lembro mais dos seus pecados. Eu lavo os seus pecados. Você se torna limpa. Exatamente isso que você precisa. Não fique carregando o fardo da culpa, do pecado. Se você caiu, tudo bem, não tem problema. Nós cairemos muitas vezes ainda até a volta de Cristo, porque nós estamos nesse processo, irmãos, de santificação. Mas não fique prostrado. Não fique com medo, não sirva a Deus por medo. Satanás nada pode contra a sua vida. Quando você é um filho de Deus, irmãos, é como se você tivesse um adversário. Pensa lá na época da sua escola. Você pequenininho, magrinho, e uma pessoa forte te afrontando. Óbvio que a gente fica com medo. Mas daí é um muito mais forte. Aquele que jamais perdeu a batalha. Ele passa a ser o seu melhor amigo. Ai, irmão, Satanás não pode nem tocar num fio de cabelo seu. Porque Deus, ele detém todo o poder. As coisas só podem acontecer na sua vida quando você é filho de Deus, se Deus permitir. Então não sirva a Deus por medo, porque o amor de Deus liberta. Eu já estou concluindo, irmãos. E eu ouvi uma historinha há muito tempo atrás. Eu achei bem interessante, né, para esse contexto. Numa sala de aula, o professor, ele deu 2 folhas em branco para cada aluno. Uma pessoa tinha que escrever a respeito de Deus e outra pessoa tinha que escrever a respeito do diabo. E todos os alunos fizeram isso, escreveram numa folha a respeito de Deus, uma folha a respeito do diabo. Só que um aluno, ele só escreveu de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, e entregou a folha do diabo em branco. E o professor falou, mas por que você não fez o que eu pedi? Por que você só escreveu de Deus e a folha do diabo você me deixou em branco, me entregou em branco? E o aluno falou, quando nós nos envolvemos com Deus, nós não temos tempo para o diabo. Se envolva nas coisas de Deus, irmãos. Se entregue para Deus. A sua casa, a sua família, suas atividades cotidianas. Irmãos, quanto mais a gente se envolve, a gente nem lembra, irmãos. A gente nem lembra. A gente nem lembra do diabo, irmãos. Porque quanto mais a gente se envolve com Deus, mais segurança a gente tem no amor de Deus, que cura as nossas vidas, que resgata as nossas vidas, que liberta as nossas vidas e que cura as nossas feridas. Amém? A minha reflexão foi essa. Eu espero que Deus te abençoe, que este amor liberte o seu ser e que se em algum momento você serviu a Deus por um outro motivo, você passe a servir a Deus por amor. Por amor. Deus merece todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, irmãos. Então, se arrependa, se de repente você caiu, aceite o perdão de Deus, sinta-se seu filho, você é filho, filho de Deus. Jamais se esqueça disso e deixe Jesus ser o seu bom pastor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, irmãos, amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar um cântico ao nosso Deus, bastante antigo, no sentido de estar no brado de júbilo, sublime amor. O amor de Deus é um amor incomparável e é um amor que só é explicado à luz da palavra de Deus. Às vezes, muitas coisas surgem com o objetivo de neutralizar a grandeza do amor de Deus. Rafael, Vinícius, vem nos ajudar aqui. Brado de júbilo é facinho. Bora, irmãos. Acho que é em Ré maior. Lembra? Os irmãos lembram desse louvor, irmãos? Amém. Então vamos cantar.
Acho que é em Ré maior. Você lembra, filho? E eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito espiritual. Hoje foi um dia de muita luta na minha casa. Começamos a jornada no hospital às 11 horas da noite. E a Simone está voltando ao hospital nesse exato momento com a mãe dela. E eu disse, olha, vai resolvendo aí, porque eu vou para a igreja. Eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou orar, porque Deus vai falar comigo. E eu ouvi a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: os meus filhos ouvirão a minha voz e seguirão. E toda luta um dia passa. Amém, irmão? Deus falou comigo. Agora, se eu tivesse ficado em casa, eu não ia receber essa palavra. Então, diga para o irmão, carinhosamente, com respeito, fala assim: irmão, a luta vai passar. Mas diga para movimenta aí, fala com fé, para que ele possa acreditar. Vamos? Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá, além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também ao pecador em aflição, seu Filho Deus doou, ao sofredor deu Ele a mão, lhe perdoou o mal. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar, tão grande amor, estarão os salvos no céu. Ao sobrevir do tempo ao fim, e o grande Deus aqui chegar, e o homem viu, e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demores em revelar-nos tal dom. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar, tão grande amor, estarão os salvos no céu. Se o mar em tinta, se o mar em tinta se tornar, e em papel o céu também, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, ao descrever tão grande amor, ao mar daria o fim, mas onde pôs
tal amor, sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar, tão grande amor, estarão os salvos no céu. Glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. E agora vamos orar em gratidão a esse amor, porque, irmãos, o nosso nome está escrito no livro da vida, porque nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, somos pertencentes ao Senhor, e falar de Deus para nós, ou falar com Deus para nós, não é nada complicado. Amém? Vamos falar com Deus, vamos interceder uns pelos outros, vamos interceder pelos irmãos que estão enfermos, mas acima de tudo, glorificar o nosso Deus pelo seu amor. Querido Deus e eterno Pai, bendito e santo é o Senhor. Que palavra gloriosa, Senhor. Que momento maravilhoso é esse que nós estamos vivendo na Tua presença. O Senhor trouxe à memória aquilo que de fato nos traz esperança, aquilo que nos posiciona nessa terra, porque aqueles que são nascidos de Cristo, aqueles que são nascidos de Deus, são os que vencem o mundo, e a vitória sobre o mundo é estar pertencentes ao Senhor Jesus. Muitos vendavais virão, muitas tempestades se formarão, mas seja em meio ao vendaval, seja em meio à tempestade, o Senhor vai acalmar e vai trazer a bonança para a nossa vida, porque o Senhor disse através da tua serva, que não tem dia mau que se sustente, não tem dia mau que fique eterno, porque ele pode vir por um caminho, mas ele foge por 7 outros caminhos, porque o Senhor está conosco. Ainda que a gente ande pelo vale da escuridão, dos problemas, das dificuldades, das necessidades, a tua palavra está conosco, e ela nos consola, ela nos exorta, ela nos traz para o lugar secreto, ela nos conduz ao melhor momento da oração, a oração feita por amor, a oração feita a um Deus que tem olhos e enxerga, que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve o clamor do teu povo, que tem braços, mãos e abraça o teu povo, toca no seu povo. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque o teu amor lançou fora todos os nossos temores, o teu amor lançou fora todos os nossos medos, e a presença do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, nos blindou diante das coisas que o adversário tenta nos aprisionar e nos chamar a atenção, pois os nossos olhos estão colocados em Ti, ó Pai. Não estamos presos em acontecimentos, Pai, que tenta paralisar a nossa caminhada como cristão, mas nós não nos permitimos ser mais refém dos problemas pelos quais, ou dos quais, já estamos libertos, porque Cristo nos libertou, o seu amor nos libertou, e a vida agora que vivemos pela fé no Filho de Deus. Por isso podemos dizer: Abba Pai, Paizinho, Pai Santo, Pai amoroso, estende as tuas mãos sobre nós, estende as tuas mãos sobre os irmãos que estão participando desse culto, através do culto online, toca nos irmãos que estão aqui no culto presencial, mas aonde esta mensagem chegar, abençoa esta vida, que o seu coração recepcione a palavra da fé, a palavra da verdade, e produza dentro de cada um de nós, dentro do nosso interior, um rio que jorra para a vida eterna. Eu abençoo a semana dos meus irmãos, ó Pai, na
semana passada, no culto de domingo, eu dizia exatamente isso. Se prepare, porque nós não sabemos o que esta semana proporciona, mas independente disso, sabemos que o Senhor estará conosco. E eu repito isso, ó Pai, a semana pode ser árdua, a semana pode ser difícil, pode até chegar a ser uma semana de luto, ou uma semana de dificuldades. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem acampou os anjos ao nosso redor, nós sabemos aquele que nos deu o Espírito Santo, o Espírito Santo, Orianda Labassuri Canta Lamanaio, que habita em nós, que move-se dentro de nós, que nos leva a tomar a decisão certa, que direciona as nossas vidas no caminho estreito, porque aquele que espera o caminho das facilidades, aquele que espera o caminho largo, ele se perderá na jornada, mas aquele que sabe que o caminho é estreito, que a porta é apertada, ele passará e encontrará pastos verdejantes. Não estamos aqui nos vitimizando, Senhor, porque o Senhor nos deu a adoção de filhos, e como filhos pertencentes a Ti, oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém e glória a Deus. Como diz o salmista, né? Aquieta-te, aquieta a sua alma, aquieta a sua ansiedade, aquieta o seu espírito. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Foi a palavra da oração, no momento da oferta, em sintonia com tudo que nós ouvimos. Acalma o seu coração, confia no Senhor, coloca na mão do Senhor, creia que o Senhor vai trabalhar, não tire da mão do Senhor, mas permaneça com aquela oração, com aquele pedido, com aquela busca nas mãos do Senhor, porque Ele cuida da gente. E eu digo a você, irmão, não desanima não. Não deixa o amor de Deus esfriar. Olha, irmãos, tem hora que o nosso objetivo é só olhar para a cruz. Às vezes você vai ver alguém desanimado do seu lado, você vai ser canal de bênção para fortalecer. Mas não desanime. Não seja um crente envolvido, seja um crente comprometido. Vamos adiante, vamos até o final, porque para nós o final é vida eterna, é eternidade, irmãos. O inimigo está tirando isso da mente de muitas pessoas. A gente está pensando muito no agora, a felicidade agora. A palavra de Deus diz, irmãos, que o sofrimento dessa vida não pode ser considerado, ter o mesmo peso com a glória que há de vir, irmãos. Então, aqui é choro, aqui é lágrima, mas o Senhor vem e nos consola. Aqui tem os tempos e os ciclos, como nós aprendemos esse final de semana. Mas a única coisa que não se altera na nossa vida é o amor de Deus. Então, eu vou te pedir para ser um canal de Deus, para você se colocar de pé e você sair e abraçar pelo menos 3 pessoas com respeito, com consideração, e diga para ela, o amor de Deus lança fora todo medo. Você pode fazer isso? 3 pessoas? Vou ficar de olhando para ver se você vai sair do seu lugar, viu? Vou ficar de olho em você, hein? Estou te vendo. Seja obediente. O amor de Deus lança fora todo medo. Vem cá, Denilson, estou precisando de um abraço do meu amigo. O importante é que você trouxe. Obrigado, meu amigo. Te amo, viu? Eu sempre, está no meu coração, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Não vai passar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença da Hilda. Muito obrigado, a irmã Hilda está aí com a gente, né? E nós vamos, obrigado, irmã Hilda. Nós vamos encerrar esse culto, uma ótima semana. A graça do Senhor Jesus, o eterno amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você e sua família. Deus abençoe. Uma excelente semana, em nome de Jesus.